Bom dia. Hoje, 28 de setembro de 2021, nós estamos iniciando mais um dia na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando o seu conselho, a sua direção para as nossas vidas, nos colocando diante dele, elevando as nossas almas, dizendo que nós queremos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Bom dia, Clarice, Laurinelli, irmão Walter, Lise, Franci, bom dia. Estamos aqui, novamente, buscando a presença do Senhor, com esse canto animado dos pássaros hoje. Todo dia eles cantam, mas hoje tá bem animado. E hoje nós vamos refletir, bom dia Lilde, no Salmo 52. E ao estudar o Salmo 52, me deparei com uma história muito interessante e ao mesmo tempo assustadora. Existe uma legenda no Salmo 52, falando o motivo dele ter sido escrito, o contexto. E eu bem te vi. Tá animado. Aqui aparece pássaro de tudo que é tipo. A gente tem um terreno grande do lado da casa e aí eles vêm. É lindo, lindo, lindo. Bom, então é algo bem assim, uma história bem assustadora, Se colocasse no jornal essa história, que a gente vai ter que falar hoje, para que a gente possa entender o contexto do Salmo 52. Então, se fosse uma história, uma notícia, que fosse dada hoje nos jornais, acredito que toda a sociedade ia ficar aterrorizada. Seria daquelas histórias que iria marcar o país pela forma como aconteceu. Então, a gente vai ler o Salmo e depois eu vou contextualizar um pouco para vocês, para que a gente possa compreender o motivo de Davi, também é um Salmo de Davi, ter escrito esse texto. Eu também amo pássaros, claro. Eles são lindos, Minhas filhas também ensinei a amar. E gosto deles livres, soltos. Nada de gaiolas prendendo os bichinhos. Eles ficam mais felizes assim, Livres. E vêm nos visitar. A gente ouve o canto deles sem precisar prendê-los. Eles estão sempre por aqui. Salmo 52. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama a destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda a palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. A gente consegue interpretar esse salmo facilmente, sem conhecer o contexto. Nós estamos vendo que Davi fala de pessoas, de uma pessoa que
continuamente insiste pelas suas atitudes em ultrajar a Deus, né? Ao se sentir poderoso, quando ele usa a expressão ó homem poderoso, não necessariamente essa pessoa é, né, alguém poderoso, mas o que ela tem na terra, o que ela possui, a sua própria mente, o seu coração ardiloso, a engana nesse sentido e faz com que ela se sinta poderosa. Nós já vimos que essa é a descrição de alguém considerado ímpio, alguém que não busca de fato o Senhor, que faz tudo da sua própria vontade, da sua cabeça, que zomba daquilo que o Senhor traz, né? Ele diz que a língua trama destruição e é como navalha afiada, cheia de engano. Fala que prefere o mal ao bem, falsidade à verdade. Nós estamos em um tempo em que pessoas assim têm aumentado na face da terra. Nós temos visto de forma espantosa, não espantosa porque não era esperado, né? Era algo que foi anunciado pelo próprio Deus, que o amor iria se esfriar e a maldade iria avançar nos tempos do fim. E nós estamos vivendo esses tempos do fim. Temos uma batalha, né, em nós, porque Jesus disse também que se fosse possível essa mentalidade desse tempo iria enganar até mesmo os escolhidos. Então, existe um caminhar nosso andando na direção do Senhor, como temos feito aqui todas as manhãs, buscando a sua face, buscando conhecer a mente do Espírito Santo de Deus, conhecer o coração do Senhor e nos inclinando também porque estamos vivendo num tempo onde o aumento da maldade, né, tem crescido assustadoramente. Nós temos visto isso, até mesmo nos questionamos quando vemos tantas notícias, parece que são notícias, a gente ouve uma que nos deixa boquiabertos e de repente no outro dia vem algo pior, né? Vem uma situação, meu Deus, isso é possível? Né? E o nosso coração às vezes questiona por que tem aumentado, por que Deus permite que aconteça. Deus não, como a gente já falou, né? Nós falamos recentemente do dia do Senhor. Existe um dia marcado para que o Senhor entre com justiça sobre todas essas coisas que têm acontecido. Chegará esse dia e o Senhor deixa que certas coisas aconteçam, que o ser humano faça de acordo com o intento do seu coração, porque apesar dele ser o Deus Todo-Poderoso, estando no contexto de terra, ele não pode interferir, ele mesmo se colocou esse limite, ele interfere naquele que abre e chega também, mesmo aqui na terra, um tempo em que o Senhor vai barra pessoas, né, de cometerem a maldade. Então Davi está falando sobre isso, de alguém que faz a maldade e não entende, né? Sabe que está fazendo contra Deus, prefere, é uma preferência, não é porque ele não sabe, ele prefere, ele escolhe o caminho do mal. E Davi fala de si também no final, eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. É possível a gente falar assim da gente? Sim. Se temos buscado, né, nos encher do Senhor, Ele mesmo disse que aquele que confia nele, que medita nele, dia e noite, que o busca, será como a árvore. O primeiro salmo de Davi fala isso. Jesus também nos compara a árvores, né, que dão frutos. Ele quer esses frutos, né, diante dele. Então, Davi disse, compara esse homem e fala, não, eu sei que eu busco ao Senhor, que eu temo ao Senhor. E aí, qual é o contexto desse salmo?
O contexto desse salmo está lá em Samuel, 1 Samuel 21 e 22. Aqui diz que foi um poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Aimeleque. Ora, só essa legenda não dá para a gente entender o que é que aconteceu de fato. Então, primeiro, quem era Doeg? Lá em Samuel 21, 1 Samuel 21, a gente descobre o que é que está acontecendo. Davi estava fugindo de Saul. Saul desejava matar Davi. Né? Davi, nesse contexto aí, já era genro de Saul. Saul tinha dado sua filha em casamento para Davi, mas Saul começa a ficar irado contra Davi. Davi nunca tinha feito nada que pudesse de fato levantar essa ira, mas ele foi ungido rei por Samuel. E apesar de ser ungido rei, Davi tinha algo no coração, que ele sabia que ele só assumiria no tempo de Deus. Ele não fez absolutamente nada para avançar esse momento, para que, não, eu já sou ungido, o rei, fui ungido pelo profeta, então eu vou agora exigir o que me é de direito. Não, Davi ficou na dele, seguindo o comando do Senhor, né, na vida dele. E Saul ficou muito irado, tinha muita raiva, muita inveja, a Bíblia fala isso, e começou a perseguir Davi. E nessa perseguição, Davi foge para um lugar chamado Nebe ou Nobe, deixa eu olhar aqui. Ele foge para esse lugar, Nobe, foge para Nobe. E lá em Nobe tinha a casa do sumo sacerdote chamado Aimeleque. E aí Davi acha que esse é um bom lugar para ele passar aquela noite hospedado. Aimeleque recebe Davi como sendo genro de Saul e pergunta: você está aqui, está só, o que está acontecendo? Davi não conta a Aimeleque que ele está fugindo de Saul. Ele fala apenas que o rei deu uma missão importante, que não podia levar tanta gente nessa missão, e pede alimento, né? Algumas pessoas que estavam com Davi pede alimento. Ele dá o pão que não tinha pão comum, já tinha um pão que era consagrado. Aí fala que só podiam comer, os homens que estavam ali só podiam comer daquele pão se não tivesse tido relação com mulher. Enfim, ele oferece a comida, mas Aimeleque não fica sabendo que Davi está em fuga. Ele recebe Davi como sendo o genro do rei, que está cumprindo uma missão real. Então, para Aimeleque, ele estava ajudando em uma missão da coroa. Era algo importante. Ele recebe Davi na sua casa. Acontece que esse Doeg, ele estava nesse dia destacado para cuidar das ovelhas de Saul. Ele era empregado, ele era chefe dos pastores de Saul. E ele viu toda essa cena. Ele viu Davi chegando, ele viu a conversa, ele viu tudo o que estava acontecendo ali. Então ele foi testemunha daquela situação. Passamos adiante, vamos para o 22. Depois disso, Davi não fica muito tempo lá em Aimeleque, lá no sacerdote, ele vai para Gate, foge, enfim. Aí no 22, a partir do 6, a gente começa a ver o desenrolar dessa história. O que é que aconteceu por Doeg ter visto Davi chegando ali? Ele corre e conta a Saul, né? Na verdade, Saul fala: ninguém me conta nada e tal, e ele vai e conta a Saul que Aimeleque tinha protegido Davi, estava escondendo Davi em sua casa. E aí Saul, muito irado, manda chamar Aimeleque para saber o que tinha de fato acontecido. E Aimeleque responde, né, a Saul aquilo que ele sabia, que era o que Davi tinha falado, e fala assim:
quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, o capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Então Aimeleque fala: Saul, eu não estou sabendo de nada. Eu sei que ele é seu genro, eu sei que ele é chefe da sua guarda pessoal, que ele é altamente respeitado, leal a você. Então eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Não traga para mim, para minha casa, um peso que não tem. Eu fiz o que eu sabia. Eu recebi Davi nessa condição. Ele fala assim, né? Diz que o rei não acuse a mim. Mas Saul não quer saber. Ele fala: você vai morrer. Você vai ser morto. Porque você deu abrigo para Davi. Então você vai morrer. Aí Saul pede aos oficiais. Doeg estava ali. Olha, ele era chefe dos pastores, mas estava junto dos oficiais de Saul. Saul pede aos oficiais que mate a Aimeleque, não só a Aimeleque, como toda a família de sacerdotes. Os sacerdotes eram destacados, então toda a família era sacerdote. Uma pessoa de Deus que buscava o Senhor. Os oficiais se negam a fazer isso porque eles sabiam o peso que era matar sacerdotes. Então eles se negam a fazer isso, dizem que não vão matar. E aí Saul fala, pede a Doeg, ordena a Doeg que mate os sacerdotes, e ele vai e mata. Mata 85 homens, extermina 85 homens da família de Aimeleque. Não só mata a família de sacerdotes, como extermina a cidade de Nob, né? Ele mata também, aí não foi Doeg mais, acredito que não, porque não fala. Mandou matar os habitantes de Nob, né? A cidade que os sacerdotes viviam. Então foi um extermínio que aconteceu naquele momento. Uma pessoa apenas sobrevive, que é Abiatar, era filho de Aimeleque. Ele consegue fugir e ele vai ter com Davi. Ele vai se encontrar com Davi. Diante dessa situação, perdeu toda a família e conta o que aconteceu. E aí Davi fala para ele que ele, Davi, era responsável pela morte da sua família e que ele ficasse junto, porque junto de Davi ele teria proteção. Quem estava perseguindo ele, Abiatar, né, a família de Abiatar, na verdade não estava contra Abiatar, mas contra o próprio Davi. Então, percebam o drama desse momento, né, em que Davi escreve esse salmo. Ele escreve esse salmo com o coração pesado, com o coração partido mesmo, de saber que tantas pessoas foram mortas apenas porque um homem que era seu próprio sogro, e ele não estava tentando derrubá-lo do seu reinado, ele entendia a importância, o peso de ser ungido por Deus. E Saul tinha sido ungido por Deus. Davi caminhava de forma leal com esse homem, mas Saul deixou entrar a ira, a inveja no seu coração. E esse Doeg, ele demonstra pelas suas atitudes que ele também era um homem sem escrúpulos, era um homem ardiloso, porque ele viu a cena, né? Ele viu quando Davi chegou, ele estava por perto, ele ouviu o que foi falado, como Davi fala com Aimeleque, né, que estava em missão, que não conta que era fugido. E, no entanto, o Doeg não foi capaz de falar, ele escolheu, né? Ele escolheu contar a verdade do jeito que ele entendia, do jeito que iria beneficiá-lo. Certamente, no coração desse homem existia um intento de crescer no reino, e ele achou que, denunciando Davi,
matando os sacerdotes de Deus, ele iria conseguir o que ele queria. É verdade, Clarice, a vida do nosso irmão Davi não foi fácil. Por isso que a gente vê tantos salmos assim pesados, né? Quando ele coloca o coração diante do Senhor, dos pecados que ele carrega. Imagina quanto que isso não deveria assolar a mente de Davi, quanto que a sua alma, a luta de Davi, né? Para não ficar carregando esse peso de culpa de tantas vidas que foram mortas por causa dele, né? De uma forma geral. Então, esse Doeg representa, né? Esse homem ímpio, esse homem mau, essa pessoa má que busca os seus interesses em primeiro lugar, que não ama a verdade. Doeg sabia da verdade, o Salmo Davi fala isso, né? Você sabia, mas você preferiu a falsidade, a verdade. O Salmo é direcionado mesmo a Doeg. É uma fala, né, para Doeg. Davi não permanece calado diante dessa injustiça, é tanto que ele escreve esse texto para falar da maldade que Doeg fez. E o que a gente aprende com isso, né? A gente pode trazer para as nossas vidas tantos ensinamentos. Talvez até Davi tenha aprendido nessa situação, já que a atitude dele de procurar o sacerdote, de não falar a verdade, causou a morte de tantos inocentes. Então, é uma das coisas que nós podemos aprender, né? De não trazer pessoas para a nossa situação sem que elas de fato saibam, né? Possam escolher estar do nosso lado ou não, nos proteger ou não. Eu acredito que é um dos ensinamentos. Outro ensinamento, né, é da gente sempre sondar os nossos corações e saber se o que nós estamos fazendo vem do bornal de Deus ou do bornal de Satanás, é algo da terra ou vem do céu. A gente está sempre falando aqui que cada um de nós temos uma inclinação, nós podemos nos inclinar para o mal ou para o bem. Deus falou isso, né, para Caim. E se inclinarmos para o bem, para o Senhor, para buscá-lo, veremos também os frutos dessa vida inclinada para o Senhor, mas também em uma medida, né, não sei se tão assim grande como foi com Davi, também enfrentaremos a perseguição, porque, como dizem, né, só recebe pedrada, só é atacada a árvore que dá frutos, né? As pessoas querem o fruto da árvore, então elas vão jogar a pedra para que aquele fruto caia, para que ela possa se alimentar ou não. Só recebe pássaros, né? A árvore que tem alimento, que tem os frutos para se comer. Então, de algum modo, a perseguição virá. E nós precisamos, sim, né, estar confiando no Senhor e nos colocando diante dele para que as nossas atitudes sejam de bênção, né, caminhem de fato para o Senhor. É isso que eu consegui aprender ao ler esse salmo, ao ver essa história, né? E Davi fala, né, que apesar dele ter conseguido, Doeg ter conseguido fazer tudo isso, mas a vida dele não teria paz. Ele não iria conseguir o intento do coração dele, que era se tornar alguém poderoso. Ele queria poder, ele queria honra, ele queria glória, e ele achou que agindo como Saul queria, que era o rei, ele conseguiria tudo isso. E não foi o que ele conseguiu, não seria o que ele conseguiu, porque Deus estava vendo. Ele mexeu com ungidos de fato do Senhor, que eram sacerdotes. Então ele não teria intento. Se você faz o mal, se você planta o mal, você vai colher o mal. Foi isso que aconteceu, né, na vida de Doeg. Ele não cresce, a palavra nem cita mais ele não tem realizado o desejo do seu coração. Foi um homem que fez o mal e recebeu o mal. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que
a sua palavra nos guie constantemente, né? Que possamos meditar em tudo isso e avançar no conhecimento daquilo que Deus deseja para nós. Senhor, aleluia, Pai. Ó Deus, estamos vivendo em um mundo, Senhor, em que essas coisas acontecem constantemente. Pessoas argilosas que planejam, maquinam mal no seu coração, Senhor. Ó Senhor, tantas notícias semelhantes a essa que acabamos de ler, nós temos visto, ouvido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, primeiro nós pedimos a Tua proteção, Teu livramento, Senhor. Ó Deus, que os olhos dos homens maus não nos alcancem, os sanguinários não nos alcancem. Protege a nossa casa, a nossa família, mas também nos dá, Senhor, intencionalidade em viver aqui na terra. Não precisamos temer o homem mau, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és o nosso Deus e aquele que se refugia em Ti, encontra descanso, encontra cuidado, encontra proteção. Mas, Senhor, nos faz intencionais, Senhor, para que possamos vencer através das atitudes inspiradas por Ti. Vencer o mal, Senhor, que nos cerca. A anunciar que o Teu reino é justiça, é paz. Que sejamos mesmo, Senhor, instrumentos do Teu reino aqui na terra, Senhor. Ó Pai, nos faz árvores, oliveiras, Senhor, que dá o seu fruto. Pai, que tem a Tua unção, que carrega a Tua presença, Senhor. Nós queremos ser essas árvores frutíferas que têm o alimento para quem deseja se alimentar, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos nessa manhã, nesse dia, e que o nosso coração, Senhor, receba de Ti o alimento para enfrentar as dificuldades do dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, Laurinelli. Ninguém consegue felicidade sobre a infelicidade do outro. Isso mesmo. Deus abençoe vocês. Um excelente dia. Até amanhã.